Fala, família do Arquivo da Rodada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Diogo Gonçalves, historiador e apaixonado por futebol. Bom, família, todo poderoso Timão, tetracampeão da Libertadores, e nada mais justo do que a gente fazer um vídeo sobre o Timão, certo? A gente vai falar aí um pouquinho das estatísticas do jogo, um pouquinho de meme, histórico, premiação e muito mais, beleza? Então deixa o like, se inscreve, vai fortalecer demais e bora pro vídeo. Bom, família, nada mais justo do que a gente iniciar com um pouquinho aí de memes, porque acordei com o Instagram recheado e trazer aí para vocês compartilhar um pouquinho dessa zoeira marota que tem que ter no futebol, é claro, né? Então, Corinthians aí campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, né? E aqui o pessoal, lembrando, os memes são do de Sola, tá, família? Esqueci de dar os créditos aqui. Tinha vários, mas não dava para trazer tudo, então eu peguei só os de Sola mesmo, para poder a gente dar uma olhadinha aqui, né? Mais imagens do que vídeos em si, né? Então o Corinthians aí campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Palmeiras ganhei do Corinthians no Brasileirão. São Paulo terminei em oitavo colocado no Brasileirão e o Santos fiquei na frente do Corinthians no Brasileirão. O pessoal pegando pesado mesmo, né? Que tem aí paulistas em 2025 e é surpreendente isso porque não se esperava isso do Corinthians esse ano. Tá aí, Paulistão, Copa do Brasil. É sensacional. Eu acredito que o pessoal que mora em São Paulo mal conseguiu dormir. Né? E não é só São Paulo, tá, pessoal? Não é só a capital ali, não. Grande São Paulo, tudo, né? Eu lembro que quando eu morei em São Paulo, na época que o Corinthians estava voando ali, 2012, e foi um inferno mesmo, porque era barulheira para tudo quanto é lado. É, né, querendo me gabar, mas meu time terminou 2025 com dois títulos, dívidas bilionárias e transfer ban, e ainda assim conseguiu aí ganhar dois títulos. Impressionante mesmo que o Corinthians tem. E aquilo que eu falei no vídeo do Brasileirão, o clube é um clube gigantesco, né? Tem proporções aí nacionais, tem torcedor em qualquer região do país e não pode, em hipótese alguma, né, estar passando pelo que ele está passando internamente, financeiramente, né? Porque de elenco ali o Dorival, o pessoal muito comprometido e conseguiu fazer aí o que o Corinthians fosse campeão da Copa do Brasil. Então, isso só mostra a capacidade do clube, né? Bom, continuando aí, tá? Quem acharam que ganharia títulos? Né? O Palmeiras, de fato, era um dos favoritos a ganhar tudo esse ano. E quem realmente ganhou foi o Corinthians. Impressionante, né? O futebol tem as suas histórias, tem os seus requintes de crueldade, né? Já não bastasse o Palmeiras ter perdido o Brasileiro e a Libertadores, o Flamengo ainda fez com que o Corinthians ganhasse o Paulistão e a Copa do Brasil, né? Inclusive o Corinthians eliminou, né, o Palmeiras na Copa do Brasil nas oitavas e foi campeão em cima do Palmeiras. Então é impressionante aí o roteiro que o universo do futebol proporciona para nós, torcedores e amantes de futebol, né? E para finalizar aí, né, o último meme aí, o mais incisivo, podemos dizer assim, né, o do Corinthians aí, entregando o papelzinho pro Palmeiras, ganhei dois títulos e você não ganhou nada. E 700 milhões investidos ali no Palmeiras. Então a situação fica um pouco complicada ali pro pessoal do Palestra Itália. Beleza, família? Tirando a zoeira de lado, vamos dar uma olhadinha aí nas estatísticas do jogo, tá, família? Aí, Vasco 1, Corinthians 2, posse de bola 62% pro Vasco, 38% pro Corinthians, 5 chutes a gols no gol, né, do Vasco, 2 chutes do Corinthians, foi os dois que entrou, inclusive, então foram muito assertivos ali na mira, né, tanto o Yuri Alberto como o Memphis. 17 finalizações, então o Vasco finalizou muito, né? Era esperado que o Vasco iria para cima, jogando em casa, querendo ou não, né? Tá no Rio de Janeiro, não era o São Januário, mas estava jogando em casa, né? O Corinthians só finalizou 6 vezes, então deu quase 50% ali de acertos no gol, né? E os dois entrou, então praticamente ali 100%. Impedimentos um do Vasco e 3 do Corinthians. Era óbvio, né? O Corinthians estava jogando nesse contra-ataque, pegando ali as costas da defesa. Cartões amarelos aí, 3 pro Vasco e 5 pro Corinthians, né? O Corinthians estava também pegando bastante. Quem assistiu o jogo viu que foi um jogo totalmente diferente do que foi o jogo de ida, tá? Escanteios aí, 5 pro Vasco, 1 pro Corinthians, 12 faltas cometidas pelo Vasco e 16 faltas cometidas pelo Corinthians. Se você não assistiu o jogo, né, você aqui que tá me assistindo agora, né, foi um quebra-pau o jogo todo, tá? Deu confusão, era confusões esporádicas que ocorriam, né, em várias partes do campo, assim. Daqui a pouco era fora do campo, ali a comissão técnica, daqui a pouco era ali no campo do Vasco, daqui a pouco no campo do Corinthians. Tava um inferno, né, tava uma loucura, tensão total.
E mesmo assim, né, o jogo foi andando, foi quente, foi emocionante, né? Só foi ruim para os vascaínos. E para quem gosta de futebol foi uma maravilha, e para quem é corintiano foi melhor ainda. Beleza? Um gol do Yuri Alberto aos 18 minutos aí do primeiro tempo, o Nuno Moreira empatou aos 41 do primeiro tempo, e o Memphis aí fez o segundo gol aos 18 minutos do segundo tempo. Interessante, né? Os dois gols saíram aos 18 minutos. Né? Tem que colocar alguma coisa numerológica aí para ver se faz sentido. Né? Bom, família, além disso, né, o Yuri Alberto aí também foi colocado como o melhor jogador em campo, tá? Então, ele fez um gol, fez 3 chutes no gol, então metade dos 6 que a gente viu ali nas estatísticas, 3 foram deles, uma grande chance perdida, 2 impedimentos dos 3 que a gente viu, uma assistência, né, foi ele que fez a assistência ali pro Memphis, uma grande chance criada, 28 ações com a bola, né? Então, ele foi sangue e alma aí pelo Corinthians nessa decisão, nesse jogo de volta, e fez valer a pena aí, e trouxe o título pro Timão, que já estava aí há 7 anos sem ter um título em âmbito nacional, né? Impressionante aí, né? Um time do tamanho do Corinthians ficar 7 anos sem ganhar título é impressionante. Mas aí acabou a seca do Corinthians. E do Vasco, né? Agora já estamos indo aí para 14 anos sem títulos do Vasco em âmbito nacional, né? O que é uma pena também pela grandeza que é o Vasco da Gama. Beleza? Além disso, família, saiu também a bilheteria, né? Tem muita gente que acaba passando desapercebido, não, mas saiu aí a bilheteria com 13,2 milhões, ou seja, a maior bilheteria em um jogo de futebol em 2025 no Brasil, tá? Ficou entre as maiores rendas do Brasil, é a maior, né? É o Vasco aí, Corinthians 2, Copa do Brasil, final 13 milhões 214 mil. Né? A segunda foi da Supercopa entre o Botafogo e o Flamengo, 9,7 milhões. Flamengo e Racing, 9,7 milhões também. São Paulo e LDU, 8,3 milhões. E Vasco e Fluminense aí, 7,4 milhões. Então, essas foram as maiores bilheterias entre todas as competições, tá, família? Conta brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, conta tudo. E aí, tá aí, né? A bilheteria da Copa do Brasil foi estrondosa, né? É muita diferença, são 4 milhões de diferença aí, é muito dinheiro a mais, né? A gente está acostumado a ver isso em partidas do Campeonato Brasileiro. Ali, né, um jogo no Maracanã, às vezes bate isso, né? Às vezes é assim, é modo de falar, né? Na média bate isso. 4 milhões com 60, 70 mil pessoas. E aí, a bilheteria aí desta final foi muito elevada mesmo. É impressionante isso. Tá, família? Além disso, tivemos também as premiações, né? Ao total aí, durante a competição toda, não podia deixar de colocar aqui o meme do Memphis, né? Não podia deixar passar, né? Ele não tem culpa nenhuma, tá? Não é nenhum ataque a ele, porque ele falou, ó, eu vou jogar por esse valor, né? O Corinthians aceitou pagar, então foi o Corinthians que aceitou o acordo ali, né? Que aceitou. Inclusive, já, pelo que eu vi, parece que já pagou tudo que estava devendo pro Memphis, né? E aí, a premiação total, 97,7 milhões aí, muito dinheiro, né? A premiação do Corinthians até a final ali foi de 20,6 milhões e a premiação da final foi 77,1 milhões. Então é muito dinheiro que a Copa do Brasil ela entrega mais do que o Campeonato Brasileiro, né? Brasileirão é 50 milhões e a Copa do Brasil aí 77 milhões. Isso foi a final, só a final, tá? Daí, durante toda a competição ali, teve mais 20 milhões ali que o Corinthians ganhou aí, embolsou, conforme foi passando as fases aí da Copa do Brasil. Beleza? É muito dinheiro, é um dinheiro que era necessário aí pro Corinthians. Vai ajudar nas dívidas? Não vai, mas vai ajudar ali a deixar tudo em dia, algumas contas, a fazer umas contratações talvez aí para 2026, porque, né, para de fato, né, arrumar toda essa questão, né, precisa ser muito mais do que só 77 milhões aí, é muito pouco dinheiro para resolver financeiramente, economicamente, né, a situação do Corinthians. Mas isso a gente deixa para um outro vídeo, vamos falar somente aí do lado bom do Corinthians aí, que foi que foi esse título aí que eles conseguiram ontem, beleza? Tô gravando o vídeo na segunda-feira, beleza? Agora, só para atualizar, 6 finais de Copa do Brasil aí disputadas, agora são 7, né? Então tá errado aqui minha conta, são 7, porque teve a de ontem. E aí, 4 títulos conquistados, né? Em cima do Grêmio em 95, em cima do Brasiliense em 2002, em cima do Internacional em 2009 e em cima do Vasco da Gama em 2025. Né? E tem 3 vice-campeonatos aí, vice-campeão da Copa do Brasil, beleza? Contra o Grêmio, Sport e Cruzeiro, respectivamente, tá? 2001, 2008 e 2018. Beleza, família? Finalizando isso, só mais um detalhe que não é só um detalhe em si, é a questão do Dorival aí, né?
4 títulos conquistados aí, ele também é tetracampeão da Copa do Brasil, coincidentemente junto aí com o Corinthians. E já tinha sido campeão aí pelo Santos, 2010, 2022 pelo Flamengo, 2023 com o São Paulo e agora 2025 com o Corinthians, tá? É fato, né, que o Dorival ele tem conseguido se sair melhor sobre as Copas, né, com as Copas, né? No entanto, isso ao meu ver, tá, família? Não é só um trabalho do Dorival, que nem ele estava falando. É incrível como, né, a perspectiva muda muito, né? A narrativa muda muito. Quando um clube perde na final, né, dependendo do técnico ali, né, ele não puxa a encrenca para ele, ele não se coloca ali na frente, né? Ah, o elenco não jogou bem, fulano de tal não jogou bem, né? Faltou isso, faltou aquilo, mas ele não fala, não, fui eu que errei na estratégia, não, não é. Difícil você ver um treinador falar isso. Mas quando ganha, tenta se exaltar, né? Que nem o discurso aí do Dorival que ele fez, né? Não acho que ele fez errado, ele tem que exaltar o que é bom nele, não tem problema nenhum nisso, tá? Mas, assim, não foi só ele que fez, né? Quem fez foram os jogadores, né? Ele passou a estratégia e os jogadores seguiram bem a risca, né? O que precisava ser feito e quem fez o jogo acontecer, quem fez os gols foram os jogadores, não foi o treinador. Então, o mérito aí é 70% dos jogadores e 30% do jogador, do treinador. Tá? Na minha percepção, tá bom? O treinador é uma peça fundamental, porque ele elabora toda a estratégia. Mas se você não tiver bons jogadores que coloquem essa estratégia em prática, de nada vai adiantar. Beleza? Então, fica aí os créditos aí também, meus parabéns pro Dorival. Parabéns aí, né? 4 títulos aí da Copa do Brasil, sensacional, né? Quem sou eu também para ficar falando alguma coisa? Só sou um cara no YouTube, mas é, parabéns do mesmo jeito aí, tá bom? E para finalizar, família, porque para eu não deixar esse vídeo muito longo, né? Para não ficar aquela coisa maçante, né? Todo mundo tá comemorando, né? Parabéns para os corintianos também, né? Aqui onde eu moro foi foguete direto, né? Saía gol ali do Corinthians, foguetório, não dava nem para escutar a TV. E eu não tô morando em São Paulo, tá, gente? Eu não tô morando em São Paulo. E para finalizar, família, para não deixar passar em branco, é claro, a Libertadores dá as boas-vindas ao Corinthians em 2026, né? Ninguém tava aí na dúvida se ia ser G7, G8, ou talvez até um G9, né? Colocando ali Flamengo um brasileiro, Palmeiras uma Libertadores e o Cruzeiro a Copa do Brasil. No fim, ficou no G7 mesmo. E o Corinthians aí foi o que levou a Copa do Brasil. E ele está aí na Libertadores de 2026, né? Sensacional, né, família? Bom, família, era isso que eu precisava passar para vocês, tá? Só um recadinho final, né? Vai sair vídeo aí cada 2, 3 dias, tá? A gente tem mercado da bola aí pra gente conversar, as transferências que estão ocorrendo, já ocorreram algumas, né? Mas estou preparando tudo para trazer bem bacana aí, um vídeo bem bacana, para ser semanalmente, porque vai ser dinâmico isso, né? Já tá tendo algumas contratações e tudo mais, mas a transferência em si começa dia 3 de janeiro, tá, gente? A abertura do mercado começa dia 3 de janeiro, tá? Então, a gente vai acompanhar isso, vai do dia 3 ao dia 20 de março. Tá? Então vamos acompanhar tudo isso. Vai ter aí também aí o que a gente vai abordar, os campeonatos estaduais e tudo mais. Então vai ter bastante coisa aí pra gente falar, mesmo não tendo bola rolando. Além disso, a gente vai pegar também ali o mata-mata da Champions, porque vale a pena, com certeza, tá? E muito mais. Beleza, família? Tenham todos aí uma ótima semana, um bom serviço e até a próxima.